Isso, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo pergunta pra gente, e aí, como é que vocês começaram? Como é que é a história de vocês? E hoje a gente vai acabar com essa dúvida e vamos falar tudo. Fala pessoal! E aí, gente? No vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho sobre toda a nossa história. A Sandri vai contar o que aconteceu lá na cidade dela, algumas curiosidades, histórias aí. E eu vou também falar sobre a minha história desde São Paulo até Balneário Camboriú e também nessa questão toda profissional também, entre trabalhar com empreendedorismo e chegar no marketing digital. Amor, conta aí um pouco pra gente das suas histórias aí, o que que aconteceu, o que que você quis mudar na sua vida. Conta aí um pouquinho das histórias. Então, assim, eu vim de uma cidade pequena, né? O nome da cidade é Piên, fica na divisa, assim, de Santa Catarina, mas ainda é Paraná. Lá não tem nada pra fazer, porque é uma cidade pequena. E eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não gosto de ficar em casa, eu detesto ficar em casa. Quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu queria muito ter o meu próprio dinheiro. Porque a primeira coisa que me impossibilitava de sair era dinheiro, falta de dinheiro. Eu não podia nem ir no mercado comprar um doce porque eu não tinha dinheiro. Então eu queria procurar um emprego. Com 16 anos começou aquela história lá de jovem aprendiz, né? Então eu comecei a trabalhar na mesma empresa do meu pai, por incrível que pareça, que também era a mesma empresa do meu irmão. Meu Deus. É aquela coisa, né? A fruta não cai longe do pé. Era meu pai que estava trabalhando, meu irmão também, fui lá eu trabalhar também na mesma empresa. E era uma fábrica de móveis, gente. Chão de fábrica mesmo. Eu ficava na função de montar os móveis para ver se tinha algum defeito ou não. E era aquela barulheira, um monte de gente trabalhando, conversando e coisa e tal. As coisas acontecendo assim muito rápido, e barulho, barulho, barulho. Mas eu já tinha conseguido uma coisa, que era o quê? Ganhar o meu próprio dinheiro para fazer o que eu quiser. E ainda eu não trabalhava no final de semana e nem no feriado. Então eu achava que eu tava tranquila. Era isso que eu queria ganhar meu dinheiro, fui lá e deu E certo. quanto tempo durou essa tranquilidade até você querer uma nova mudança? Até que demorou, porque eu fazia alguns cursos O também. que é demorar? 1 ano. Isso aqui é demorar muito. Maravilhoso. Sim! Aí, tipo, 1 ano. Por que eu decidi mudar? Porque dentro desse 1 ano eu não trabalhava no final de semana, só que aí eu chegava sexta-feira, beleza. Sábado, domingo, eu ficava em casa. Por quê? Porque a cidade era tão pequena que não tinha nada pra fazer. Não tinha nem onde gastar o dinheiro. Não tinha onde gastar dinheiro, eu só ficava, tipo, guardando dinheiro, sabe? Não tinha o que fazer. Eu estava feliz porque eu tinha meu dinheirinho, só que, tipo assim, pra eu sair pra algum lugar, tipo festa, baladinha, não tinha nem baladinha, era baile, gente, gaúcho, adorava ir. Nunca vi. Adoro. Um dia eu vou levar ele, hein? Mas gaúcho, só tinha uma vez por mês. Um que eu gostava de ir, só. E aí tinha festa de igreja que tinha, sei lá, cada 2 meses. Então era isso, entendeu? Não era nem festa junina, tinha qualquer época do ano. Qualquer época do ano, mano. E aí depois você quis um desafio novo já. Depois desse 1 ano, né? Um tempão, desse um tempão. Sim! Aí eu me cansei. Eu falei assim, não, eu quero fazer outra coisa. E aí eu fui trabalhar. Já trabalhei em loja, lá na minha cidade tão pequena que só tem, tipo, 4 opções pra você trabalhar. Tem a fábrica de móveis, que eu trabalhei. Aí eu fui trabalhar numa loja, né? Depois eu trabalhei num salão da minha vizinha. Eu gosto dessas coisas, né? De cabelo, unha e tal. Então eu fui na minha vizinha, ajudava a minha vizinha. Trabalhei lá um tempo. E também trabalhei na prefeitura. Na prefeitura eu trabalhei por pouco período, acho que uns 2 meses, como bibliotecária, né? Numa biblioteca pública que tinha lá. Mas eu também não gostava, tipo, não ganhava bem. E até que surgiu o momento que eu comecei a trabalhar num hotel. Lá na minha cidade tinha um hotel só, que era um hotel fazenda, mas era tipo um baita hotel, sabe? Era o top dos tops. E quem trabalhava lá eram considerados os tops, assim, pelo bairro, né? Porque a cidade é tão pequena que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Você saiu do portão pra fora de casa, você
todo mundo já tá sabendo que você vai, que você tá fazendo, que roupa você tá, é tipo isso. E aí eu comecei a trabalhar lá. Achei muito bom. Por quê? Porque eu não fazia a mesma coisa todos os dias, igual lá na fábrica. Na fábrica eu fazia a mesma coisa todo dia, de manhã até o horário de eu sair, e nada mudava, tipo, não evoluía. Já no hotel, eu fazia várias coisas. Comecei a trabalhar na recepção, só que lá tinha uma transição maior de pessoas, né? Então sempre tinha pessoas diferentes. No hotel tinha atividades diferentes que nós da recepção a gente poderia ajudar. E também tinha o bar da recepção. Amava ficar no bar, gente. Entendi, olha só. Entendi. Só que no hotel, aí não tinha fim de semana e também não tinha feriado. Porque nessas épocas é onde mais lota um hotel. Eu sei como é isso. Então, eu trabalhava principalmente nos finais de semana e feriado, de manhã até noite. Se parar pra pensar, se eu ficasse em casa num feriado no final de semana, eu ia estar em casa sem fazer nada, porque não tinha pra onde ir, e sem ganhar dinheiro, né? Porque ia ficar em casa parado. Assim, pelo menos, eu ia ganhar dinheiro. Ou seja, quando eu ganhava dinheiro e tinha o final de semana, não tinha o que fazer. E quando eu não tinha o final de semana e tinha dinheiro também, mas não tinha, não dava pra fazer. É assim, aí eu ia trabalhar, porque pelo menos eu continuava ganhando dinheiro. E quanto tempo durou todo esse tempão aí? Então, durou 3 anos. Eu consegui ficar lá só 3 anos. Mas durante esse tempo, antes de eu entrar no hotel, eu já comecei a fazer a faculdade de marketing, né? Então, eu gostei muito dessa área, só que lá na minha cidade também não tinha nada nessa área por enquanto. Lá no hotel, eu até ajudava, eu tirava foto já, nessa época eu era já fotógrafa, né? Então eu tirava foto pro hotel, eu ajudava em algumas publicações, então eu já fazia alguma coisa assim. Só que aí passou 3 anos, eu fiquei de saco cheio, sabe? Tipo, ai, eu não quero mais trabalhar final de semana, sabe? A minha energia esgotou, acabou, entendeu? Eu não tinha mais o que fazer, né? Eu Você já cheguei tava lá... buscando novos desafios, né? Sim, eu cheguei lá naquela parte do jogo, sabe? Quando a gente joga aquele jogo de tabuleiro e você chega no final e acabou. Então acabou, entendeu? Você já sabe tudo, né? Sim. Nada acontece diferente. Eu já tinha trabalhado nas áreas que tinha pra trabalhar lá na cidade. Aí você resolveu ir Aí pra eu pensei Balneário. assim, eu resolvi ir pra Balneário. Eu já conhecia Balneário, já tinha em algumas férias do hotel, eu conheci a cidade, né? Me apaixonei e pensei assim, não, é aqui que eu quero morar, eu quero viver aqui e vou dar um jeito. E aí eu saí do hotel, na outra semana, peguei minhas coisas e fui pra Balneário. Na verdade, exatamente pra Balneário não, primeiro eu fui pra Camboriú. Que pra vocês terem uma ideia, é uma distância assim de, sei lá, 5 quilômetros entre uma cidade e outra. É muito próximo mesmo, né? Próximo, isso. E pra quem não sabe, Camboriú é diferente de Balneário e Camboriú. São duas cidades diferentes. Sim, isso mesmo. E eu fui em Camboriú por quê? Porque eu tinha uns parentes que moravam em Camboriú. Então eu fui lá pra ficar na casa deles um tempo até eu poder me estabilizar bem. Mas eu já tinha lá, né, no meu trabalho eu já tinha feito um caixa pra eu me manter um tempo sem trabalhar. E uma das primeiras coisas que aconteceu quando você veio pra Balneário e Camboriú, quem que você conheceu, mano? Conta aí. Olha só que coisa! Quando eu vim nas minhas férias ainda, olha a pessoa que eu conheci no primeiro dia que eu cheguei em Balneário. Esse ser humano aqui. Eu vim passar minhas férias, aí eu queria sair, queria conhecer a cidade, aquela coisa, porque eu não gosto de ficar em casa, nunca gosto de ficar em casa. Aí eu não conhecia nada aqui, entrei lá na internet, pesquisei qualquer lugar pra sair, achei um. E aqui tinha nome na lista, gente. Na minha cidade não existe essa coisa de nome na lista. Lá no interior não tem. Nossa! E fiquei abismada, gente. Tipo, nome na lista, a pessoa não paga pra entrar. Lá nos bailes gaúcho, eu tinha que pagar pra entrar. Não, só mulher não paga pra entrar, né? O homem paga. Sim, mas tipo, nome na lista feminino não paga nada aqui. Eu achei isso, sabe? Primeiro eu achei meio estranho. Mas aí eu falando com a minha prima que já morava aqui, ela falou que sim. Que isso não era normal. Isso, aqui era normal isso, né? Mas pra mim isso daí era novidade. Eu fiquei toda faceira, né? Faceira é feliz, tá? Pra quem não sabe.
E eu falei assim, não, é isso aí, esse é o lugar, essa parada, vamos lá. Aí eu encontrei esse ser humano. Entrei na porta, tá, aquela coisa, ela já me avistou. Mas Sim. brincadeiras à parte, né, amor? Como que foi que a gente se identificou, né? Qual que era o nosso assunto em comum? O que a gente tinha em comum? Conta aí. Então, aí a gente começou a conversar e a gente descobriu que tanto eu quanto ele, a gente é formado em marketing, a gente ama viajar e a gente gosta de coisas diferentes, entendeu? A gente gosta de experiências novas, sabe? A gente gosta de explorar tudo, entendeu? Sim. A gente não gosta de mesmice, né? É o tipo de coisa que ela tinha muito na cidade dela, né? Até conheci, né? Conheço bem hoje em dia. E aí eu percebo que realmente as pessoas ali, elas se acomodam muito fácil, né? Elas têm uma vida que às vezes ficam a vida inteira no mesmo emprego, final de semana fazem sempre a mesma coisa, e é o tipo de coisa que a Sandri não queria pra ela, até porque a Sim. fruta não. Não cai longe do pé, isso que eu ia falar de novo. Eu não queria, eu queria fugir realmente dessa parada, entendeu? Da fruta não cair longe do pé. Eu queria cair longe do pé, entendeu? Porque eu não queria ficar lá, entendeu? Porque não é nenhuma, nem duas, nem três pessoas que eu conheci que até hoje tá no mesmo lugar, entendeu? Não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero... Nossa, o mundo é tão grande, eu quero conhecer cada canto. Aí a Sandri vem para Balneário e conhece um paulistano, né, que já viajou por várias cidades aí do Brasil e tem uma realidade completamente diferente, né? Fala. Sim, e olha só, lá na minha cidade, as pessoas de lá, a maioria, eu já conhecia São Paulo, eu ia pra lá às vezes. Olha só, eu já ganhava dinheiro, não precisava de dinheiro nenhum, mas eu ia pra São Paulo pra comprar roupa pra vender pro pessoal. Por quê? Porque eu Pra gostava passear, de pra passear. passear e eu achei incrível São Paulo. Nossa, eu achei sensacional. E aí as pessoas lá da minha cidade só conhecem São Paulo por conta da TV, o que passa na TV. Então, se alguém chegar lá e falar assim, eu sou de São Paulo, ele, meu, é o power, sabe? É o top. Meu Deus, entendeu? É tipo isso. Aí apareceu o paulistano, né? Aquela coisa. Se Sim! identificou, marketing, viajar, passear. Vamos. E ele sempre fala pra todo mundo que ele é de São Paulo. Eu acho que é um truque, sei lá. Engraçado. Mas desde então a gente se identificou bastante, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história também. Tive uma influência muito grande do meu avô italiano, veio da Itália praticamente sem nada, né? Filhinho pequeno. E conseguiu ter muita coisa, né? Empreendeu em vários ramos. Então me identifico muito com a história dele. E ao mesmo tempo que tive tudo, meus pais me deram tudo, né? Até muitas vezes meus pais me davam o que nem tinham para me dar, né? Porque eu queria, eu precisava, enfim. E eu, ao mesmo tempo que tinha tudo, eu queria mais, né? Eu queria dar uma vida melhor para eles, né? Que apesar do meu avô ter tido dinheiro, meus pais nem tanto. Então, eu desde pequeno comecei a empreender, vender sorvetes quando eu era pequeno, até fazer promoções. Conta a história lá da sua irmã, amor, que bateu a porta na cara. Ah, Olha sim, é só. verdade. Teve uma vez, teve uma vez que eu tinha uma boa cliente, né, uma criancinha, e comprava sempre sorvetes. E quando minha irmã abria a porta pra ela, minha irmã não gostava dela, ela é bem briguentinha assim. Ela batia a porta na cara da menina e mandava a menina embora e que não ia dar sorvete pra ela nada, ela era bem menor que eu, né? Enfim, atrapalhava os meus negócios. E ele ficava, olha, muito bravo, porque ele vendia só no prédio que ele morava. Então, assim, os clientes dele eram os vizinhos. E a irmã dele não gostava de alguém, ela batia a porta na cara, não, pra você ninguém vai vender sorvete, não. E aí ele ficava falando que ela atrapalhava os negócios dele. Sim, atrapalhava meus negócios. Bom, na escola sempre fui aquele menino que ao mesmo tempo que andava com todo mundo que ia bem, eu também andava com o pessoal que ia mal, então era meio bagunceiro e tal. Nunca ninguém botou muita fé em mim, né? Algum professor ou outro que percebia que eu era diferente e eu realmente queria muito mais do que muita gente ali, né? Depois de adulto, comecei a empreender também na área digital, fazia vendas online, né? Mercado Livre,
né? Tinha uns pequenos sites também que eu vendia. E, enfim, coloquei um carro que eu tinha à venda para comprar produtos. Não fazia uma boa administração, né? Era bem jovem, enfim, e perdi tudo. E depois daquilo eu falei assim, pô, eu quero empreender novamente, né? Só que eu não me sinto mais preparado. Eu percebi que não era só achar que você sabe, né? Era realmente ter um conhecimento sobre negócios, sobre administração, que realmente faz muita diferença. Então, procurei Sebrae, fui para a faculdade, comecei a cursar marketing também, que me ajudou muito. Um professor meu sempre me dizia que só 5%, me dizia não, na verdade ele dizia para a sala toda, né? Que 5% daquela sala realmente fariam diferença com aquele curso de marketing, né? E naquele momento que ele falou isso, pela primeira vez, ele falava sempre. Mas na primeira vez eu estava com o meu grupo ali, né? O grupo de apresentação. E a gente decidiu que ia ser a gente, né? Que a gente ia pegar aquele curso, ia fazer tudo o que dava para fazer e que ia colocar o marketing para frente. E graças a Deus, né? Hoje eu consigo dizer que eu realmente fiz diferença, né? Que eu coloquei em prática tudo que eu aprendi. Então, antes de marketing, na verdade, até tinha cursado algum semestre de administração, que também me ajudou, né? Então, tudo isso me fez querer mais, né? E naquele período eu trabalhava de Uber. Eu trabalhava, enfim, em São Paulo eu trabalhava 16 horas por dia. Chegava a 16, né? Vira e mexe trabalhava 10, 12, até 16 horas. E estava juntando dinheiro para empreender novamente. E nesse período que eu trabalhava bastante horas por dia, eu levava sempre marmitas comigo, né? Nunca comia fora e inclusive para eu juntar dinheiro para o meu negócio, eu sempre economizava muito, tá? Eu levava às vezes 2, 3, cheguei a levar 4 marmitas comigo, até porque eu também ia para academia naquele período, então eu tentava manter uma dieta, mesmo trabalhando bastante, estudando e fazendo tudo junto. E como é que eu fazia com essas marmitas? Geralmente, bom, elas duravam, sei lá, meia hora quentes, né? E aí, eu criei um método. Método Johnny de esquentar a marmita. Escuta só, fica a dica. Eu e minhas gambiarras, né? Mas assim, é daquelas coisas assim, ó, não façam isso em casa. Não tá? façam. Não façam, até porque eu nem sei se isso poderia dar alguma coisa, tá? O que eu fazia? Eu pegava a minha marmitinha e ela era do tamanho certo para eu colocar ela dentro do motor. Eu colocava ela lá, encaixava ela direitinho, tinha um lugar que ficava muito bem encaixado, não era qualquer coisa. Era estratégico, Era até estratégico. nisso ele era estratégico. Então eu encaixava ela ali, rodava uma meia hora. Quando eu rodava, deixava o passageiro, ia lá e pegava a minha marmita e ela tava quentinha, mano. E muitas vezes, sabe o que eu fazia? Eu comia aquela marmita indo buscar um outro passageiro. Eu parava, só que eu não desligava o aplicativo. Eu tinha que ter um aproveitamento bom naquilo, né? Até porque eu peguei uma época da Uber que estava muito boa, né? Eu conseguia realmente ganhar dinheiro. Eu fiz diferença ali também na Uber. Ganhei bastante. Então muitas vezes eu ia comendo enquanto eu ia buscar um outro passageiro. Eu abria todos os vidros ali para não ficar aquele cheiro. Mas essa é uma das histórias da minha vida. Inclusive, como Uber também eu lembro de histórias, né? Uma coisa bem ruim de lembrar, inclusive, em que eu dormia no carro para continuar trabalhando, sabe? Então, às vezes eu dormia com o aplicativo ligado de madrugada, às vezes ficava até meio com medo, né? São Paulo, sabe como é? Mas então eu consegui ter, por causa de tudo isso, um resultado bom e consegui dinheiro para o meu empreendimento. Então, em 2016, terminei a faculdade, fui para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci hostels, né? Conheci um tipo de pousada um pouquinho diferente que vende apenas camas, né? E eu me apaixonei pelo modelo de negócio, até porque percebi que o investimento não era tão grande para fazer, né? Que era uma coisa um pouquinho mais caseira, mas se tivesse uma boa administração ele ia bem. Então, juntei tudo que eu sabia com o que eu tinha, né? E depois de um tempo no Rio, voltei para São Paulo, morei também na Praia Grande e depois comecei a vir para cá, para Santa Catarina. Comecei, primeiro vim para Navegantes, depois fui trabalhar em Floripa também, continuei como Uber. E depois de um tempo eu percebi que Floripa ainda não era o que eu queria, né? Eu queria uma cidade um pouco mais parecida com São Paulo, mais parecida com Rio de Janeiro, né? Que as coisas acontecem um pouco mais. E quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú eu percebi que era aqui, né? Aí comecei a procurar... Claro, porque ele me conheceu, né, gente? Também. Foi bem nessa época também, não foi? Sim. Foi, né?
Eu conheci ela bem no começo, né? Acho que depois de uns 3 meses que eu tinha vindo para Balneário, já conheci a moça aqui e continuei trabalhando como Uber, mas depois de um tempo eu percebi que aqui seria o lugar ideal para eu montar aquilo que eu chamava de hostel, né? E bom, e depois de um tempo aqui, aliás, bom, e depois de um tempo aqui, eu percebi que eu realmente queria que meu negócio fosse aqui. Comecei a procurar imóveis, né? E eu chegava a procurar, não sei nem se eu já te contei, amor. Eu chegava a procurar todos os dias, 4 horas por dia, andando de bicicleta. Nossa, de bicicleta. Sim, o imóvel que eu queria, porque de carro é ruim para estacionar, né, e tal. Então de bicicleta você consegue ver melhor. Eu mapeei a cidade inteira. Eu conheci a cidade É inteira. verdade, gente. A gente mora um bom tempo aqui e ele sabe tudo de cor. Eu ainda preciso de GPS se eu quiser ir em qualquer lugar. Sim, é verdade. E assim, ó, eu achei o imóvel depois de uns 3, 4 meses que eu tava procurando, né? Montei a pousada. Na época era hostel, né? Aí depois de um ano mais ou menos já virou pousada, mudou também o público, né? E mesmo o Johnny tendo a pousada, ele continuou fazendo Uber, gente. Porque ele é muito focado. Se tem uma pessoa focada, é ele. Eu sou mais ou menos. Bom, eu já tinha aprendido no Sebrae, na faculdade, que para eu ter um retorno do meu investimento, geralmente ia demorar 1 ano, 2 anos, então eu precisava ter alguma coisa em caixa, né? Então eu ia fazendo ali no Uber para colocar na pousada e também para consumo próprio, né? Gastos próprios. E eu não gostava muito que ele estava fazendo Uber nessa época. Por quê? Porque eu já estava morando em Balneário, já estava trabalhando e consegui um emprego em uma imobiliária. E eu ficava livre no final de semana. E ele queria trabalhar no final de semana. Eu ficava, ó, muito brava. Bom, gente, só para concluir a questão da pousada, eu tinha o objetivo de melhorar a vida dos meus pais. Então eu abri a pousada porque eu queria trazer eles de São Paulo. Eu achava que ali não era uma vida legal para eles, realmente não era. Né? Até alguns parentes eu também tentei puxar para cá, mas infelizmente nenhum deles vieram. Né? Até consegui trazer amigo e tudo mais, mas os parentes não vieram. E então a gente começa a nossa história juntos, né? Depois da pousada, como é que a gente começou no digital, amor? Então, eu tava trabalhando na imobiliária, eles já sabiam que eu era formada em marketing, então eu trabalhava na recepção e também no marketing, então eu estava fazendo conteúdo para a imobiliária. E aí o Johnny também precisava de conteúdo para pousada. Ele estava fazendo já, só que aí ele precisava de uma ajuda, porque ele tinha muita coisa para fazer, administrar uma pousada sozinho, entendeu? Não é fácil. Então eu fui ajudar ele. Então nós dois estávamos fazendo o conteúdo da pousada. Sim, e a gente resolveu que ia ter uma proposta bem diferente, né? Então a gente começava a mostrar lugares para passear em Balneário, lugares para comer, até por isso a gente conseguia alguns lugares que a gente nem pagava para comer por conta do conteúdo que a gente fazia. Foi um período bem legal também, né, amor? Então foi um começo no marketing digital por necessidade, né? Onde eu fazia o Isso. meu conteúdo com a ajuda dela, ela fazia o conteúdo também para a imobiliária, então a gente começou a perceber que existia um mercado muito bom para isso, né? Que as redes sociais davam resultado. Sim, sim. E a gente entendeu que esses resultados, sem implantar dinheiro, não retornam muito rápido. Eles dão retorno, realmente dão, mas não é muito rápido. E tem gente que não entende muito isso, né? A Sim. gente foi caminhando com as nossas próprias pernas, porque, pô, a gente era formado, né? Precisava se atualizar, a gente precisava saber disso, né? Então a gente foi atrás e fez acontecer o negócio. Depois de um tempo, eu arrendei a pousada, a Sandri também saiu do Saí emprego da dela. imobiliária. Por quê? Porque a gente começou a empreender digitalmente, né? A gente começou a atender empresas produzindo conteúdo, fora o da pousada também. A gente também começou a dar mentorias sobre rede social, então a gente estudou muito sobre isso, principalmente no período de pandemia, a gente estudou demais, né? E a gente começou a atender muitos clientes. E a gente percebeu que existe uma demanda muito grande para profissionais dessa área, né? Como social medias, como estrategistas digitais. Então, como a gente já tem uma bagagem de empreendedorismo,
também de marketing e principalmente do marketing nas redes sociais, a gente criou um método para ajudar as pessoas. Então a gente consegue ajudar hoje nisso e a gente está criando um curso que vai ser muito legal. Inclusive é diferente de tudo que a gente já viu por aí. Depois de a gente entrar nesse mundo digital, a gente teve uma mudança muito grande. A gente veio morar num apartamento frente-mar, que era um dos nossos sonhos, né, amor? Sim. E é uma mudança por quê? Porque a gente já morou num quartinho na pousada que nem banheiro tinha, né? Inclusive, a gente já dormiu em um colchão no chão, na lavanderia, um colchão de solteiro, gente. Olha só. Ela adora falar isso, não Eu sei. adoro, porque, tipo assim, ninguém imagina as coisas que a gente passa, mas isso a gente aprende, entendeu? Com tudo que a gente passa, a gente aprende. Eu acho isso É sensacional. verdade. Várias vezes a gente já ficou até sem cama pra dormir, né, amor? Sim. Então, bom, e essa foi toda a nossa história. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima. Até a próxima.